tentativa aí de destruição de... há uma tentativa aí de destruição de reputações, né? Vocês estão ouvindo? Então, vamos fazer assim, eu faço aqui o resumão, a gente Uhum. chega nas considerações depois, e aí a gente faz o que o Vai falou é muito importante, já veio até algumas ideias aqui na minha cabeça, e a gente vai refletindo aí em Uhum. cotação, né? Porque a Maísa também tem que falar aí da questão do nosso projeto da revista, né? E da ação mesmo. Aí a gente chega aí numa conclusão com todo mundo coletivamente. Pode ser? Pode. Tá? Aí a gente chega aí junto, a gente vai mapeando aí o que é possível, o que é real, o que não é, né? E aí cada um pode fazer as suas reflexões, só para a gente não perder o foco aqui. Então, assim, né? O próximo texto é a história e os conceitos básicos, né? Então, o que o Antônio Olimpo traz é a gente analisar o passado para entender o presente, né? Então, a gente tem que trabalhar com a questão da história, né? A gente tem que trabalhar com a questão da colonização, né? Que envolve o racismo, e a gente tem que fazer uma pesquisa na escola para ver a questão da discriminação. Então, a gente tem que levar dados, né? Ele traz aqui alguns dados, né? E aí ele traz uma realidade assim até chocante, né? E aí um dos dados que eu anotei foi de mobilidade ocupacional. Na pesquisa que ele faz, as pessoas que se enxergam como engenheiro, 85,4% são pessoas brancas. E a questão invertida, quem se enxerga como cozinheira ou cozinheiro, 84,4% são negros. Engenheiros chegavam a média muito baixa, acho que era 17%. Então, você percebe que até no olhar do seu futuro, do seu estudante, do seu aluno, ele não consegue se ver como engenheiro, ele consegue se ver como cozinheiro. E aí as pessoas brancas têm essa lógica invertida, né? Aí ele fala da questão da gente trabalhar o conceito, a origem da palavra racismo, preconceito, discriminação, para a gente também falar da questão do gênero, né? Porque o preconceito aumenta com o gênero, né? Então ele fala que as alunas sofrem mais por ser mulheres. Aí, além da questão do preconceito racial, tem a relação do gênero aí, né? E aí ele fala que o estereótipo é a prática do preconceito. Né? No próximo artigo é da Glória Moura, ela fala do direito à diferença. Então, ela fala da importância da construção da identidade, do currículo que é invisível e o currículo oculto. Então, ela fala para a gente trabalhar a afirmação da positividade dos membros do grupo social que a gente está inserido, né? A importância de a gente conhecer aquele território, de trabalhar aquele grupo, de afirmar positivamente naquele espaço, aquele grupo, né? E ela fala a importância da cultura de festa daquele grupo. Então, ela fala da importância dos quilombos, das comunidades negras, de trabalhar a ancestralidade, né? A importância aí de valorizar nossa cultura dentro do território da escola. Buscando caminhos não tradicionais é da Helena Teodoro, né? Aí ela fala para a gente trabalhar a pluralidade como ponte entre professores e alunos, né? Ela fala da questão ela traz um pouco da história, né, dos povos africanos que vieram para cá, né, os Nagô, os Fons, os Bantos, né, e ela vai falando as características das línguas, né, e que isso está presente na nossa escrita e na nossa oralidade. Ela fala da importância da gente trabalhar os mitos e as lendas do conto africano, porque eles demonstram uma luta social, né? Ela fala também da importância da linguagem musical, né? Então, ela fala da importância dos nossos compositores populares, porque eles são os pensadores e criadores da nossa sociedade plural, né? Então, ele fala que a gente tem que falar com as crianças através da música. Ela traz um exemplo, o Martinho da Vila. Então, eles vão trazendo vários exemplos, gente. E por isso que é muito importante que vocês mesmos leiam, né, o livro dele, porque tem muita estratégia, né? Ela fala da importância da linguagem do corpo, né? Então, ela fala que as danças rituais, as mulheres incorporam a força cósmica, criando possibilidades de realização e mudança,
fazendo do seu corpo um território livre, próprio do ritmo, liberto das correntes, né? Achei linda essa passagem da leitura dela, que ela faz, né? Da questão da dança, né? Então, ela fala da importância de trabalhar a pedagogia com base africana, né? A Heloísa Pires, ela vai falar dos personagens negros, né? Então, ela fala da questão dos livros juvenis. Se os livros juvenis, as imagens negras são reais ou representatividades? Ou representações, aliás, elas falam. As imagens que estão nos livros, né? Então, ela fala a importância da gente estar tendo esse olhar com os livros, né? Ela fala também da questão dos invisíveis na biblioteca, nas bienais, em espaços de leitura. Então, para a gente, como professor, ficar fazendo esse olhar, essa observação, né? Trazer a questão que nós somos escravizados e não somos escravos, né? Então, ela fala da questão de entrar na história com eles, né? Para a gente tirar essa naturalização que a gente tem dos negros passivos. Aí ela traz exemplo das Anastácias, né? Ela vai falar da história da África. Gente, tem uma imagem chocante, né? A imagem é horrível. É um menino negro deitado em cima da cama e um menino branco mijando nele, né? Então tem imagens assim, a imagem... E eu fiquei chocada, né? A imagem chama Xixi na Cama, para você ver a perversidade das imagens nos livros, né? A Inaldete Pinheiro, ela vai falar da construir a autoestima da criança negra, né? Então, ela fala da questão que, antigamente, a gente tinha a mulher mais velha contando história e as crianças em volta, né? E hoje a gente tem o quê? A TV. Nem em volta da mesa tem mais, né? Então, ela traz esse presente hoje, a relação da TV, né? Então, ela fala da importância de trabalhar oficina de literatura infanto-juvenil, né? Aí você faz aquela busca da memória, da identidade, de referências, né? Trazer para as crianças negras memórias positivas, né? Para eles conhecerem sua própria história. A oficina como uma identidade de racial, como uma identidade de pertencimento, para as crianças se sentirem pertencentes àqueles espaços, né? Fala da importância das parcerias, então ela dá várias referências de parcerias para trabalhar com a escola. E para a gente também focar nas questões indígenas, da ecologia, do gênero e da sexualidade. Né? Fala a importância da gente visitar as comunidades negras, né? E aí, como referência, ela fala para os professores oferecerem uma oficina de leitura. A Maria José Lopes, ela vai falar da artes e a diversidade étnico-cultural. Então, ela vai falar do conceito, da história da arte, das máscaras africanas, para a gente trabalhar o conceito de belo, o conceito de arte, né? Reconhecer que a África, que as matrizes legítimas da cultura humana e do Brasil. Ela fala do teatro como resgate de cultura, ela fala dos reinados, dos congos e das congadas, né? As artes visuais, principalmente para o Fundamental 1, né? Porque você resgata a ancestralidade, você se identifica com a pessoa de um grupo, né? E você desconstrói esses estereótipos que estão representes nas artes, né? E ela traz aí a questão de publicidade e mídia em geral. Então, a importância das artes visuais aí com a diversidade, né? Ela traz a música, ela faz uma crítica, porque a gente fala que o aluno que não sabe tocar, ele tem falta de dom, né? E a gente sabe que não é isso, é falta de se familiarizar com o jogo instrumental, com as condições que o jogo instrumental traz, né? A questão do ritmo, né? Isso, aí ela traz, assim, a nossa especialista, Gabizinha, aí ela fala para a gente potencializar os estudantes, né? Produzir seu próprio instrumento musical. Gabi, quer falar? Pode ficar. Então, sobre essa questão do dom, né? Eu fiz faculdade de licenciatura em música, licenciatura em arte com habilitação em música, né? E era uma questão, ainda foi uma faculdade religiosa, então essa questão do dom estava muito presente. E aí, em vários estudos que a gente fez, a gente percebeu que esse conceito de dom, né, como uma coisa inata ou uma coisa que venha do céu, não não faz bem aos nossos alunos, né? Não é uma coisa que vá agregar em nada.
até porque a gente sabe, né, segundo uma visão vigotskiana de desenvolvimento humano, que, por exemplo, né, se os instrumentos que eu aprendi a tocar, né, se eu não tivesse estudado esses instrumentos, eu não saberia tocar. Por mais que você fale, mas fulano tem facilidade, calma aí, né? Vamos, por exemplo, dar um trompete na mão de uma criança. Uma consegue soprar e a outra não. Por que uma consegue soprar? Porque desde cedo ela fez natação, tem bom controle do ar, já mamou desde pequena, a outra que não mamou, a outra que não fez natação, tem uma desvantagem. Então, coisas pequenas nas vidas dos alunos fazem diferença em diversas áreas, e na música é uma delas. Então, quando alguém vem falar para mim, fulano tem o dom, mas peraí, fulano tem o dom? Qual que é a história dessa pessoa, né? Essa pessoa aprendeu do nada? O que aconteceu desde que ela... A gente sabe que coisas que aconteceram desde a nossa barriga influenciam. Então, essa questão de que vem do nada prejudica, inclusive, quando a gente for ensinar alguma coisa, né, na área de música. Aquele lá não vai aprender, aquela criança ali não tem o dom. Como assim, gente, não tem o dom? Né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que os nossos alunos têm uma história, né, e individual, por mais que às vezes a gente trate de uma forma geral, os alunos têm uma forma individual de desenvolvimento, né? E aí, fulano não tem um dom. Mas peraí, mas é exatamente isso que a gente tem que acabar nessas aulas de artes e tudo mais, né? Não, fulaninho não canta bem, mas não canta bem porque nunca aprendeu a cantar. Vamos aprender, vamos ensinar? Vamos ensinar a uma coisa diferente? Eu, infelizmente, estou dando aula em escola particular agora e fiz uma aula de rap com meus alunos, entendeu? E eles, professor, mas o que é isso? Não sei o que, eu não gosto de rap. Mas peraí, né? Vamos escutar, vamos ver, vamos entender. Alguns já conheciam. A gente fez, inclusive, uma produção de beats online. Então, assim, apresentei também MC Sofia. Eu fiz questão de apresentar uma menina negra. E eles gostaram bastante. Enfim, né? Contei um pouco da história do rap. Eu acho que essa parte de arte, né, tá muito elitizada. Toda vez que eu tô dando história da arte para o ensino médio, né, eles falam, professora, mas isso não é arte. Mas aquilo não é arte. Mas não é arte para quem? Né? Vocês têm uma visão muito europeia de arte, né? Uma visão muito, que a gente chama classicista, né? Quando a gente vai falar de história da arte. Né? Por que tem que seguir exatamente isso? Mas, claro, o que é o belo, o que não é, né? Para essas crianças, eu estou tentando ampliar os horizontes deles, né? Para essas questões, porque a gente sabe que é muito monopolizado, inclusive essas crianças elas têm, né, um olhar muito europeu relacionado a essas questões, muito, enfim, né, relacionado à branquitude. Então a gente vai lá mostrar uma princesa, ela é uma princesa do continente africano, eu não lembro agora qual que era, ela faz lá, a gente sabe que as mulheres, elas são responsáveis por construir a casa e por pintar a casa, né? E esse tipo de pintura, de padrões, é muito interessante e as pessoas... e aquilo é uma grande obra de arte, tudo muito colorido, os padrões muito bem feitos, tudo muito lindo, assim. E aí trazer isso para os alunos, sabe? Coisas que eles não têm muito tato, né, para entender. A gente vai só trazer, você vai trazer, sei lá, vamos trazer só os clássicos, Van Gogh, Leonardo da Vinci, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, né, gente, vamos ampliar isso aí, porque tem arte para todo lado, né, no Oriente também, sabe? Coisas que os alunos não têm, acho que falei demais já, né, não tem oportunidade. Mas só para essa questão do dom que não vem do céu, é uma coisa que a gente aprende, tá? Então, quando você fala que aluno tem dom, você está limitando esse aluno. Quando o aluno não tem o dom, você está limitando esse aluno. A gente sabe que talvez a gente não tenha a metodologia para ensinar, mas a gente vai ensinar. A não ser que, claro, tenha algum outro tipo de questão, né, que seja... enfim, né, biológica, enfim, outras questões que afetam o cérebro, afetam a aprendizagem, afetam a mobilidade.
né? Mas falar assim, fulano não tem o dom, é para acabar. Pode falar, Déia. Obrigada, Gabi. Aí ele traz a concepção africana, que a concepção de música que a africana é do ritmo, né? A palavra é o ritmo, né? A poesia, né? O ritmo é o instrumento de percussão, né? Então ele fala que os tambores é a linguagem, é a palavra dos antepassados, né? A dança, o corpo, o ritmo, o espaço e o movimento. O corpo africano é global. A educação e as relações raciais, da Nilma Limo Gomes, né? Ela traz um documentário lá, ela fala de um tema chamado Olhos Azuis, né? Nos Estados Unidos, com a professora branca. Ela foi fazer uma pesquisa por que os alunos tinham olhos azuis, né? E tem ela indica para a gente ler, né? Por que uma pessoa branca, né, que tinha alunos negros na sala, foi fazer esse levantamento dos olhos, né? Que ela trouxe a questão genética, mas teve todo um embate, os pais tiraram os filhos da escola, então ela super indica ali, tem um contexto histórico aí. Então, ela fala para a gente romper com esse mito da democracia racial, né? Conceituar o que é racismo, discriminação e preconceito, né? Para a gente tentar entender a especificidade do racismo no Brasil e identificar que o que é uma prática racista e quando isso acontece na escola. Então, para a gente entender o que é o racismo no Brasil, a gente precisa entender os conceitos. Para a gente entender o conceito, a gente precisa... Para poder... Oi? Desculpa. Posso? Só terminar aqui. Já estou terminando, só falta um minutinho aqui. Espera aí. Aí eu abro para você. Pode ser? Pode. É rapidinho. Então, aí ela fala para a gente estudar, conceituar, para poder identificar o que é uma prática racista e para quando a gente acontecer isso na escola, a gente fazer a intervenção. Tá? Então, assim, gente, o texto tem como trabalhar a geografia, né? Como trabalhar as questões da africanidade, história, educação física, tem como montar, como organizar essas comunidades de aprendizagem dentro das escolas, né? Com objetivos, procedimentos e estratégias, né? Então, assim, eu super indico os livros, né? O livro do Kabengele, tá? E é muito importante, antes eu só vou falar uma coisa que eu acho que para as pessoas que estão chegando agora entender. O grupo foi formado por quê? Porque o conhecimento gera ignorância. Então, assim, o que a gente percebeu, e eu percebi por mim mesmo, e eu sou um exemplo vivo disso, que às vezes a gente não tinha base e não tinha conhecimento de algumas questões como o racismo se apresenta. Então, eu só percebi, Elza, com estudo, com conhecimento e com o outro. Então, assim, eu conversava muito com meu irmão, eu converso com a Gabriela, conversava com outros professores que já tinham uma visão ampliada da questão racial e como o racismo está em várias partes, se apresenta de várias formas. Então, a ideia do grupo foi isso, para a gente se aprofundar nesse conhecimento, justamente para ter uma base de luta, porque muitas vezes a gente não tinha argumento até frente da escola, porque caía no senso comum. O senso comum não tem base. Então, assim, um dos referenciais hoje que a gente luta, briga na escola, é com base na ciência. Infelizmente, nós, pessoas pretas, esse conhecimento tem que vir com referência. Né? Então, assim, às vezes a gente derruba um professor ou outro professor que é ao contrário, da onde vem seu conhecimento? Aonde você estudou? Quem te ensinou isso? Né? Traz suas referências. E acho muito importante, o Ivaí também está falando nessa questão de mudança, né? E, assim, a gente tem até algumas ideias aí, né? Mas a gente tem que ir agora para a luta, esfregar a lei na cara e ir para frente. É empate. Não vai cumprir a lei, a gente tem que, ok, ou a gente briga, representa na escola, representa na secretaria, faz uma revolução. É esse modo que eu vi quanto escola, né? Mas aí deixo para vocês fazerem as reflexões, o Arildo vai falar, pode ficar à vontade. Boa noite. Na verdade, assim, eu só queria fazer uma ligação aí com o que você estava falando, né? O Olhos Azuis é um documentário, na verdade, né?
e de uma mulher branca, uma professora branca que, indignada, né, por causa da morte do Luther King, ela resolve mostrar para as pessoas que, na verdade, você só sabe o que é preconceito quando você passa na pele, né? E aí ela faz uma inversão de valores. Num primeiro momento, ela supervaloriza os olhos azuis, né? Que são os meninos que têm as melhores notas, que ela está falando um pouco da questão do reforço e de muitas coisas que acontecem na escola, né? Aquele que tem um estigma, né? Que ela até trabalha um conceito do Irving Goffman, que é a questão das marcas, né? E até o Philip Roth, que tem o Marca Humana, ele trabalha essas marcas muito forte, né? Então ela faz essa analogia, e aí quando ela traz à tona essa questão, num primeiro momento, os olhos azuis, então ela reforça, olha, então ela quer falar que, de repente, o estímulo de reforço, ele acaba favorecendo o desenvolvimento intelectual, né? Então, quando você é reforçado, olha que menino bonito, olha esses olhos azuis, então ela sempre vai reforçando essa coisa que muito tem na cultura do branco, né? Então, tudo que ele faz está certo, né? Então, o resultado nas nossas escolas é assim. Se a gente pegar muito dos alunos nossos que são estigmatizados, eles vêm de uma situação difícil, eles carregam aquilo difícil, né? E aí, de repente, o que ela faz? Ela faz uma inversão, ela coloca um colar nas crianças, que tem, olha, no primeiro momento, para eles aceitarem, né? Olha, você tem você é olho azul e tal, olha, vou colocar aqui um colar em você. Aí, quando ela coloca esse colar, ela começa a fazer o efeito contrário. É extremamente interessante, é um documentário de quase 2 horas, né? E aí, quando ela inverte esse processo com as crianças, né? E tudo que a criança faz errado, e muitas vezes a gente faz isso, né? Muitos professores fazem isso dentro das escolas com as crianças negras, que sentam lá no fundo, né? Que tem dificuldade, não tem material, nossa, mas tudo que você faz. Aí ela coloca essas crianças, qualquer pergunta que é feito, ela começa a bombardear essas crianças, né? Olha, tá bem? Aí a criança faz qualquer coisa, professora, eu não entendi aquela letra. Ah, tinha que ser olhos azuis, né? Tinha que ser olhos azuis para não entender. Aí ela começa a fazer o reforço contrário, né? Como a gente cresceu vendo algumas coisas, tipo, tinha que ser preto, não faz na entrada, faz na saída, né? Então são estigmas que a gente vai carregando, né? O modelo de beleza, né? Que a gente trabalha também, o estereótipo da Barbie e tal. Então ela vai trabalhando isso, inclusive ela faz um workshop depois, e nesse workshop ela pega pessoas formadas, né? Inclusive alguns alunos, né? Pessoas formadas já, bem-sucedidas, e colocam essas situações em situações como foram colocado, são colocadas pessoas pretas com dificuldades, né? Tipo, o que acontece nos SUS da vida, né? Nos UBSs da vida. Você tem 200 pessoas e você tem 40 cadeiras, né? Você vai num banco, tem uma fila, antigamente tinha aquelas filas de 300 pessoas, e você tem quantas cadeiras para sentar? 5. Então, aquelas 5 pessoas que estão sentadas, elas estão confortáveis. É muito o estereótipo da sociedade. E eu acho que o interessante nesse documentário, Olhos Azuis, que ela faz uma reflexão bem profunda, eu gostaria, né, super indicar aquilo que você já disse aí, que é bem forte. E quanto à questão das imagens, né, que vocês falaram, de valorização, né, deixa eu ver o nome dela aqui, Gabi, né, a Gabi falou dessa questão das princesas e tudo mais, né, eu trabalho na escola, eu sou professor de 5º ano, começo o ano trabalhando em História de África, e iniciando e fazendo paralelos e contrapontos, né. Então, nesses paralelos e contrapontos, a primeira história com que eu trabalho é a história de Aida, né, que é uma princesa etíope, né, que a Etiópia está em guerra com o Egito, e aí para mostrar essa questão da beleza negra, do amor, né, que existe história feliz, e aí muitas das minhas alunas, né, e faço um censo no começo do ano, né, faço esse levantamento e pergunto, quem é negro aqui, quem é branco, gostaria que se autodeclarasse, né, como o IBGE faz. E 90% dos meus alunos são todos brancos, né, inicialmente.
né? Até porque aí depois a gente começa a ver questão de princesa, porque não se tem. Aí eu até pergunto, quantas princesas negras vocês conseguem? Se eu não me engano, da Disney tem a Princesa e o Sapo, né? A Moana, que é indígena, e o resto não existe mais, né? E aí eu vou fazendo esse paralelo, vou trabalhando isso, e aí eu conto a história da Ida, que é uma história de amor, é um Romeu e Julieta, não sei se vocês conhecem essa história. É um livro que também a gente procura para encontrar, não se tem mais, é esgotado pela Ática, né? É um livro de história infantil, que você trabalha a questão da beleza africana, da questão da beleza da mulher negra bonita, né? Que é uma beleza diferente. E aí a gente pede para fazer um censo e depois a gente pede para fazer a árvore genealógica. E aí começam a aparecer a mudança muito automática, assim, né? Porque, opa, peraí, se tem princesa negra, então também eu quero ser uma princesa africana. E aí você começa a falar do valor. É difícil, né? Só para fazer uma síntese de tudo isso, a gente trabalhar esse conceito tentando usar a lei do 10.639, que é de 2003, que até hoje a gente tem muita dificuldade em implantar. Eu sou coordenador pedagógico. O quanto é difícil se discutir essa questão na escola, porque nós somos aí que é uma inversão de valores, né? Nós somos minoria dentro do magistério, nas escolas, em posição, e principalmente nas posições de comando. Então, são muito poucos coordenadores, são muito poucos diretores, que faz valer. Nós temos, né, pessoas não negras que defendem, que trabalham essa questão, mas a grande maioria dos professores tem dificuldade porque eles não conhecem. Então, eu trabalho a história valorizando, contando as histórias, trazendo os feitos, né, trazendo personagens negros marcantes, falando de personagens que interferiram na história, que a grande maioria não conhece. E aí, quando você traz isso, né, parafraseando os autores que você trouxe, eu também fiz um curso com Kabengele na USP, e ele falava exatamente isso no livro dele, né, nas literaturas que ele incentiva. Mas o quanto é difícil, e as pessoas são resistentes, né? E a gente vai chegar num cenário, né, do Rio Grande do Sul, né, para trazer a discussão que o colega trouxe, né? Eu acho que ele saiu porque eu acho que a bateria acabou, mas assim, é importante e é fundamental que discutamos isso dentro de grupos minoritários, que possamos fazer dessa célula que aqui se coloca, né, um multiplicador para invadir vários espaços. Porque, assim, muitas vezes a gente é estigmatizado, né? É mimimi, é coisa de, não, isso não existe, só você que sente, né? Na eleição agora eu tive uma discussão feroz com o cara. Aí o cara falou, não, mas nos Estados Unidos eles são maioria. Eu falei, aonde você viu isso, meu querido? Você conhece o que? Não, mas, pô, eu falei, você é engenheiro, você deveria manjar de estatística, você deveria levar em consideração dados geográficos, o censo local, né? Não, mas nos Estados Unidos não são a maioria? Eu falei, meu querido, estuda, né? Você tem que conhecer. A população americana não chega a 15% dos negros. A população. É que eles fazem barulho, né? E a gente não faz aqui. E aí eu vou resgatar a sua fala, Elza. Na verdade, essa organização, no começo do século passado, tínhamos. E se hoje nós estamos aqui, muitos de nós, professores, médicos, engenheiros, doutores, por causa das irmandades. A irmandade fazia isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Nós tínhamos várias irmandades no centro de São Paulo, né? Inclusive era na Casa de Portugal, a sede da irmandade, né? Das confraternizações dos negros, né? A Casa de Portugal, muita gente não, né, a gente não consegue nem visualizar por que as festas dos negros na década de 70, 80 eram na Casa de Portugal, né? É porque ali possuía as irmandades, que eles se juntavam, como o Edir Macedo faz nas igrejas dele lá, e todo negro dava 10%, né, para a formação de novos negros, engenheiros, médicos, psicólogos e personalidades, né? Então, eu acho que essa iniciativa é extremamente interessante, né, que a gente possa fazer multiplicador, e eu acho que, assim, enquanto não tivermos uma unidade, né, com toda a divergência que a gente pode ter ideológica, física, psíquica e tudo mais, mas fazer um grupo forte, né, e levar essas pretensões, né, levar para outras escolas, ter intelectuais negros, assim como
o Silvio tem feito aí, né, falando sobre o racismo estrutural, né, ganhando espaço na mídia, né, fundamentando, como você falou, é fundamental isso, a gente conhecer essa literatura negra, né, de Djamila, Conceição Evaristo, né, Carolina, Maria Carolina de Jesus, né, Carolina Maria, né, não invertendo. Então, trazendo essas discussões e mostrando, porque, assim, nós estamos, não é de agora, não foi esse fim de semana, né, todo fim de semana, jovem negro é morto, né, e virou normal, é natural isso, né, um jovem negro morreu assassinado, era bandido, porque o estereótipo já cola, é uma atitude suspeita, fundada suspeita. Então, é uma estrutura que existe na sociedade, e a gente só vai conseguir mostrar isso, né, e mostrar, quando a gente mostrar que nós temos negros e negras extremamente qualificados, né, quando eu falo para a história do Chico Rei para eles, que era um cara que estava lá em Minas Gerais, quando eu levo eles no Museu Afro, e conto as histórias da inteligência do Chico Rei, que tinha um Black Power, eu estou até deixando o cabelo crescer da primeira vez na vida, que ele tinha um Black Power que ele juntava ouro no cabelo, né? E aí você começa a falar da inteligência para driblar a situação. E quantas vezes a gente tem que fazer isso, né? Na nossa escola, nas nossas intervenções e formações de professores ou formações de sociedade, né? Então, a gente precisa ter um ego um pouco fortalecido, né? Valorizado, para que a gente possa ganhar espaço. Nós somos 56% da população, só que, assim, o negro não vota em negro, a mulher não vota em mulher, né? Eu acho que, assim, o que é dito minoria, nós somos minorias em campos definitivos, campos que definem a história, né? Em momentos de poder. Mas nós somos maioria absoluta em todos os segmentos da sociedade, só não somos o segmento mais rico, né? Mais denso, resistente e tudo mais, né? Eu não quero alongar, porque senão eu vou ficar falando aí, negócio de professor é uma desgraça, porque fala pra caramba, né? Então, eu só queria colaborar e fortalecer. O documentário é excelente, né? Que ele traz, apesar de ser ela é uma defensora, tanto que depois a família dela é prejudicada, como no sul do país aqui, né? No país, os negros não se estabelecem, porque eles não arrumam emprego, porque eles têm uma colônia muito forte. Então, eles têm o movimento agrícola deles, que eles se defendem, eles nunca pagam as contas deles, né? Mas eles têm um agrupamento muito forte. E se você tenta se fixar ali, você morre de fome, você fale, né? Se você for empresário, você vai falir. Se você for um empregado, você não vai ter emprego. Então, é importante entender essas vicissitudes do coisa, fundamentados em literatura, que nós temos muita literatura, né? E só para fechar a minha fala, né? Meu TCC, Gabi, de formação, na música que eu coloquei lá no final, né, era a música do Martinho da Vila, né, que é ai, meu Deus do céu, me foge a memória, mas a felicidade passei no vestibular, mas a faculdade é particular, né, e particular, e muita da nossa realidade, né, e no final eles até estranharam, né, aquele bando de branco lá, presbiteriano, né, ficaram assombrados, né, porque eu falei, essa música retrata um pouco eu, né, na minha primeira formação, que eu não pude nem comemorar porque eu não paguei a mensalidade, então nem aquele cara branco não quis me dar meu diploma porque eu não estava com a mensalidade em dia, não pude formar junto com a minha galera, né, e a gente acaba, né, tendo uma dificuldade, uma energia muito grande que a gente gasta para a gente conseguir mostrar o nosso potencial, sendo que a gente, e muitas vezes eu fiquei abismado, né, estudei minha segunda formação, foi na Universidade Mackenzie, e é ninho lá dos tucanos, dos liberais lá, e eles ficavam assombrados, e eu ficava muito mais assombrado que nós, na Zona Sul, na Zona Leste, nós temos muito mais potencial, muito mais criatividade do que essas pessoas que nos comandam, porque eles não conhecem a cidade, né? Eles não conhecem as pessoas, eles não conhecem as dificuldades que nós negros passamos para chegar onde a gente chegou, tá bom? Mas desculpa aí se eu falei demais.
Nossa, falou o suficiente e queremos quase ouvindo mais. Não, tá ótimo, foi ótimo. Obrigada. Alguém se candidata? Cadê? Manuel? Gabi? Selma? Não, é isso mesmo, né? Na questão da música, principalmente quando vai se falar de samba, né? De músicas que têm influências da matriz africana, não se fala na escola, né? Só se fala no carnaval, no lindo carnaval. Mas aí, nas outras épocas, é bem difícil. Eu tenho tentado trazer essa outra visão para os meus alunos, sabe? Fui falar sobre a questão de Monteiro Lobato e o racismo. Eles não sabiam. São coisas que ficam escondidas, mas tem que ser faladas. Os alunos entendem muitas coisas hoje em dia. Falei isso com os meus alunos do 9º ano, por exemplo. A gente leu trechos de Quarto de Despejo e foi pesado, mas eles precisavam ler isso, sabe? Eu estava dando aula de artes, né? Sobre a Carolina de Jesus, e inclusive ela, né? Foi colocada como modismo na época. Teve sucesso, vendeu muitos livros, só que ela acabou, né, a sua vida na miséria, né, porque, assim, né, infelizmente, ela conseguiu até comprar uma casa em Santana depois, mas ela acabou, enfim, ficando com pouco dinheiro, porque, né, a tratou como uma coisa que a gente escuta muito, né, exótica, diferente, né, na parte da literatura, e infelizmente foi né, descartada, como acontece, né? E eu lembrei aqui o nome da princesa, é a Princesa Esther Malangu. Depois deem uma olhada aí. Princesa Esther Malangu, é da África do Sul. Inclusive, eu tenho uma amiga da África do Sul, o nome dela é Shelly. Quando eu fui fazer intercâmbio, que até intercâmbio a gente tem que dar um jeito, né? Fui fazer intercâmbio, fui au pair, como babá. E eu encontrei essa minha amiga Shelly, e ela fala, gente, 7 idiomas, e entre eles alguns dialetos, né? Muito incrível como que ela fala muito bem inglês, mas ela fala vários dialetos, a gente sabe que essas questões, né, de tribos e de dialetos são abrigadas aí na África do Sul. Enfim, né, uma história muito também complicada, muito triste para a população negra por muito tempo na África do Sul, a gente sabe. Mas Deia, você quer que comece a falar da questão da revista? Pode começar, Gabi, por favor. Então, espera aí que eu vou chamar a minha companheira, Mana Black. Sobre essa questão de nós nos reunirmos, a gente pensou, né, que não basta só ficar aqui entre nós. É muito interessante as discussões, a gente cresce, mas a gente pensou numa ideia de como viabilizar esse conhecimento, como espalhar esse conhecimento para outras pessoas. Então, a gente decidiu, junto com o coletivo Protagonistas, que também faço parte, é um coletivo que busca ajudar pessoas, mulheres, LGBTQIA+, negras, né? E, enfim, e lá também a gente coloca várias histórias de mulheres pretas. Depois dei uma olhadinha lá no nosso coletivo, chama Coletivo Protagonistas, está no Instagram. E aí a gente pensou assim, como a gente vai sair do grupo e alcançar outras pessoas, sabe? Pegar esse conhecimento que é tão importante para a gente, que a gente cresce toda semana não, agora acho que 15 dias, né? E trazer isso para outras pessoas. Então, decidimos montar uma revista, tá? A gente ainda está decidindo o nome, a gente pode decidir coletivamente esse nome, tá bom? Se pode ser o nome do coletivo Identidade Negra mesmo, se pode ser outro nome. E a ideia veio da inspiração, né? Déia, você quer falar um pouquinho mais da inspiração que você teve aí? Ô, Gabi, pode falar que daqui a pouco eu falo, só um minutinho. Tá bom. A inspiração foi que a minha
esposa, ela faz alguns trabalhos de design, né? Além de ser rapper, enfim, atriz e várias outras coisas, ela também trabalha com eventos e está fazendo uns trabalhos, ela faz tudo também, faz até design. E ela fez uns trabalhos de design que ficaram muito legais, ela faz algumas cartilhas para o trabalho dela também, por exemplo, agora do dezembro vermelho, que é sobre HIV, né? São várias questões que às vezes a gente acaba se esquecendo nesse meio aí. E aí ela faz várias cartilhas. E aí ela fez algumas cartilhas e fez uma revista falando sobre a questão o mês da consciência negra, que a gente sabe que não tem que ser só o mês da consciência negra, né? A gente sabe na escola, às vezes não tem nem o dia da consciência negra, não tem nada. Ninguém fala sobre negro o tempo todo, né? A consciência negra tem que ser o ano todo. Mas aí ela fez essa revista. Vou passar para minha companheira aqui, ela vai falar um pouquinho mais sobre essa revista. A gente gostaria que todos participassem, todos contribuíssem. Temos aí também algumas entrevistas para fazer com vocês mesmos, sabe? Vocês vão falar sobre o dia a dia, vocês vão falar sobre essa questão, questões relacionadas à escola, complexidades relacionadas à questão racial, questão, enfim, né, socioeconômica. Vocês podem falar sobre vários assuntos, né? A gente tem alguns convidados. Você já fez o convite para essa da primeira revista? Então, deixa que minha mãe estava pedindo para me resolver o negócio, acabei indo lá com ela. Então, a Gabi já colocou a ideia, né? A ideia da gente, até do professor, porque assim, a ideia do grupo é o tema, não é? E um professor, não o professor, seja quem for, é escolhido para fazer as ideias centrais, a apresentação sobre esse tema e tudo. E aí depois a gente parte para o debate, né? E a ideia também é que esse professor podia fazer o relato, um breve relato do tema, que seria a capa, não é isso, Gabi? Foi a ideia? Ou eu estou confundindo? Então, a gente vai pegar os temas que a gente vem estudado, né? Isso. Do começo do grupo até agora, e a gente vai dividir, né? Ó, já temos uma sugestão de nome, vamos anotar para depois fazer uma, né? Mas pegar os temas que a gente trabalhou e transformar esses temas em revistas, né? Periódicos. E a gente sabe que isso também, claro que não precisa ser em formato de revista científica, a gente está pensando em uma coisa mais acessível, ilustrada, colorida, mas também pode colocar no seu currículo Lattes lá depois, hein? Bom, vamos ver aqui, ó. A minha esposa quer falar um pouquinho sobre essa questão. Vou passar para ela. Ela que vai cuidar da diagramação. E aí a gente vai pensando. O primeiro tema que a gente tratou, né, Déia? Você que foi a escolhida. Foi identidade negra, né? Identidade negra. Pode ser, essa daí seria o primeiro periódico. Aí o próximo que a gente tratou e tal. Não precisa ser necessariamente na ordem. Mas aí a Déia vai trazer algumas questões sobre identidade negra lá. A gente vai convidar algumas pessoas do grupo para fazer algumas entrevistas. Já falei com os dois escolhidos da primeiro lançamento, já conversei. Então posso falar quem são os escolhidos? Sim, pode sim. Então, os dois primeiros entrevistados serão o Manuel e a Selminha, né? E aí a gente vai fazendo um rodízio, né, desses entrevistados, cada periódico vai ter um. E aí, pessoal, a ideia também é de como, por exemplo, no coletivo Protagonistas, eu pego histórias de mulheres negras que fizeram diferença, assim, no mundo, né, e no Brasil. Ou na sociedade, ou no território, né, na comunidade. Na comunidade, enfim. A gente pega essas histórias, claro que a gente sabe que as mulheres negras fazem diferença todos os dias, né? Mas alguns nomes são apagados da história, e a gente traz isso lá no coletivo Protagonistas, né? A gente falou sobre Zacimba, né? A gente falou sobre aquela primeira da máscara do silenciamento, Anastácia. A gente pegou algumas figuras assim. A ideia também é trazer algumas coisas assim para o nosso período, para a nossa revista, sabe? Então, vou passar aqui para minha namorada, minha esposa, minha parceira, minha união estável, já não sei, né? Às vezes cada hora é uma coisa.
E vou pedir para que ela fale um pouquinho mais sobre a arte. É para ser uma coisa colorida, uma coisa atrativa, uma coisa que seja também, que não seja muito difícil para as pessoas entenderem, é uma coisa que a gente quer que esse conhecimento seja acessível, sabe? Não seja uma coisa assim impossível para as pessoas entenderem, né? Sabemos que todo mundo aqui é acadêmico e tudo mais, mas a ideia é também espalhar esse conhecimento para outras pessoas. Claro que não precisa ser de uma forma totalmente informal, né? A gente vai passando conhecimento, né? A gente é professor, a gente sabe como traduzir isso, não é mesmo? Então vamos lá. Amor, passa aí pra gente as ideias. Boa noite, galera, tudo bem? Então, basicamente, Tudo. seria uma revista, né, bem colorida, com bastante vida, que mostre bastante diversidade, e, como a Gabi disse, com os temas que a gente já trabalhou, né? E na revista, eu fui convidada a fazer uma revista na minha empresa, que foi do mês da Consciência Negra, e eu dividi, né, a revista em personalidades, ou seja, né, personalidade pode ser uma mulher negra que foi apagada da história, com indicação de filmes, indicação de livros, né, sobre o tema. Coloquei também, fiz algumas colagens, que a minha revista é baseada mais em colagens, vou mostrar para vocês. E a entrevista, né, com a pessoa que vai falar sobre o tema, e vou mostrar aqui como foi que eu elaborei a revista e ver se vocês acham legal. Acham legal aqui. Pode ser a tela inteira. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Só um momento. Aqui, ó. Todo mundo tá vendo aí? Estão conseguindo ver? Estamos sim, mas... Tá. Essa aqui foi a capa da revista, né? Assim, não precisa dizer que a nossa vai ser dessa forma, né? Só mais ou menos o conceito que eu uso, né, para fazer. Eu não estou conseguindo ver. Pra capa, gente. Você não tá conseguindo ver, Manuel? Não. Peraí. Estou vendo só a Mana Black. Pronto, agora volta lá. Volta lá na revista. Tá vendo agora? Alô? Sim, Não, Eu tô vendo, sim. eu também. para mim não Tá está vendo, aparecendo. Manuel? Manuel, tenta entrar e sair de novo para ver, que às vezes o meu dá isso também. Tá bom. Uhum. Vou esperar ele entrar novamente, então. Mas aí, eu coloquei, né? Música, Fala Hongers, que é a entrevista, né? Que na minha empresa chama Hong, as indicações de livro, de filme, as personalidades e no final as colagens. Mas basicamente a revista ela é assim, tá vendo? Eu insiro uma música, né? Falo sobre uma música que fala sobre o tema. Uma música sua, essa aí, né? Essa é uma música minha, né? Fiz a colagem. Beleza, beleza. Tá Agora eu vendo tô vendo. Fiz a colagem com supervisores. Tá vendo? A entrevista do supervisor, né? Ele falando um pouco da área dele, né? Como é ser negro na empresa. Que no caso vai ser a nossa entrevista, vai ser baseada mais ou menos nesse formato, né? A indicação de livros. Indicação de livros. As colagens, né? Com as frases de empoderamento. Tem uma coisa bem colorida. Vou passar um pouco e vou colocar aqui nas melodias. Então, mais uma indicação de música, né? Como foi o mês da consciência negra, né? Isso aqui também é uma supervisora, que eu fiz uma colagem dela, né? A beleza da mulher negra ilumina o mundo. Ela falou também, ela deu uma entrevista. Amor, passa devagar. Agora, as personalidades negras, né? Que no caso, no nosso, vai ser escolher 2 pessoas, né? Para falar sobre o tema. Ou melhor, desculpa. Vai ser, no caso, colocar uma mulher negra que foi apagada historicamente, né? Contar um pouco da história dela. Aí eu coloquei Carolina Marília de Jesus, Jamila Ribeiro, que faz a diferença hoje, Silvia Almeida, né? São as personalidades que às vezes a gente não tem essa representação na mídia, né? E a revista vai ser para isso, para que seja visibilizada todos os artistas, né? Personalidades que fazem a nossa diferença no combate aqui do racismo. Você é alguém da comunidade também, né? Alguém da comunidade, é.
E essa outra parte é a parte de filmes, séries e documentários, que eu indiquei alguns filmes, alguns documentários para o pessoal assistir e saber um pouco mais sobre a história, né? Em PDF, com bastante ilustração, com bastante cor. Nossa, esse Menino 23. Menino 23, que a Dé indicou, muito bom. E aí, aqui no final, vem as colagens, né? Que é o que eu estou fazendo agora também. A nossa revista vai ter bastante colagem, né? Esse aqui é um supervisor, coloquei uma frase dele, floresci e tenho orgulho das minhas raízes. Depois eu posso mandar no grupo para vocês verem melhor também. Vocês verem como vai ser a nossa. Fiz uma minha aqui, né, e tal. Como se eu fosse uma sereia. Bem colorido. Né? É. Mulher negra, tu é rainha. Liberdade é não ter medo. Peguei uma frase da Nina Simone. Então, são analistas, né, da minha empresa, negros, que mandaram fotos e eu fiz as colagens em cima. Siga apaixonada. Essa aqui também é bem bonita. Essa colagem ficou muito linda. Entendeu, gente? E vou mostrar que agora também estou trabalhando com a Deia. Estou fazendo a revista do projeto... É a Elza, tá? Ela me chama de André, porque em casa ninguém me chama de Elza, só de André. Gente, Deia, posso mostrar uma ilustração que eu fiz já para a nossa revista, que é a revista, né? Você me chamou para fazer? Pode sim, pode sim. Que é um dos temas, né? Que é a preservação da natureza. Ela que fez toda Aí a eu fiz essa colagem toda aqui, né? Pessoal do segundo ano, né? Coloquei bastante cores, né? Para simbolizar mesmo aqui a nosso meio ambiente, né? A nossa vai ser assim, gente. Bem colorida. Bem colorida. Esse é um projeto que eu tenho para a escola estadual, que é o projeto Slam Arte e Poesia, né? A gente ia colocar dança, mas nesse momento de pandemia a gente não conseguiu agregar a dança, né? Então, a ideia era que cada série trabalhasse um tema. Então, a gente trabalhou com o tema preconceito, como era o momento das queimadas no Pantanal, a gente colocou o segundo ano com a preservação da natureza, o primeiro ano com preconceito, o terceiro ano era racismo, o quarto ano era feminismo e o quinto ano como desigualdades sociais. Então, eles tiveram tempo para montar, e palavras-chave, era educação, futuro e respeito, eram 3 palavras-chave. Os pequenininhos, a gente, lógico, montou aula ensinando eles a fazerem a rima, né? A gente pegou algumas referências. Isso só foi os professores especialistas dessa escola, né? Os outros professores a gente convidou, mas ninguém se interessou. Então, ficou os professores de arte e educação física, né? Então, a gente fez todo um trabalho de ensinar eles como que é as regras do slam, né? A gente trabalhou um pouquinho do hip hop, a gente trabalhou algumas questões de rima, né, como montar poesia, a gente trabalhou alguns conceitos, né, tudo com os alunos, e aí, no final, eles tinham que montar essa poesia como forma de protesto, né? E aí, a gente recebeu alguns poemas, a gente está montando aí, e aí, quando eu vi a revista, já veio a ideia de fazer esse projeto também, deixar registrado aí com o nome da escola e tudo, e aí ela está montando esse projeto do Slam para outra escola que eu trabalho. Essa ideia, assim, surgiu poemas lindos, maravilhosos, né? As criancinhas pequenas, eles tinham que 4 versos, né? Uma estrofe, e os grandes de 8 a 12, aí ficava do jeito que eles escolhiam aí para fazer, né? A ideia agora é que se monte uma edição de vídeo com eles fazendo a leitura, com os pais, com a família aí, e finalize aí com a revistinha. Esse foi o projeto que eu fiz com a Escola do Estado. Que o Estado a gente tem acesso pelo Zap, né? O acesso pelo Estado é bem mais... As professoras usam o WhatsApp dela para conversar e tudo. Então, gente, isso mesmo.
E aí, eu vou parar de apresentar aqui, eu vou mandar a revista depois lá no nosso grupo, para vocês verem. Então, vai ser bem legal. Eu acho que vale a pena a gente fazer, porque vai ficar algo registrado, né, já. Registrado já dos coletivos, de vocês, né? E isso tudo eu creio que vale como portfólio para tudo, né? E de lembrança também para a gente. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Maísa. Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Sugestões, lembra das sugestões? E nós temos sugestões do nosso fechamento do nosso último encontro do ano, com o Sarau, com o Slam, com o que vocês decidiram já? Já refletiram? Pode falar, Gabi. Primeiro da revista. Pode falar da revista. Eu achei bem interessante a ideia da revista, né? Principalmente quando a Gabi falou de não ficar só entre nós, que se for para ficar entre nós, não precisa, né? Porque a gente já conversa aqui, né? Eu achei bonita a apresentação da revista da Mana Black, né? E pode ser um bom exemplo. E uma coisa que é importante de falar, né? Dos custos, né? Já que vai sair aqui do nosso grupo, a gente tem que discutir a respeito disso também, né? Como que a gente vai fazer para poder custear isso. Eu acho justo, que já que é do grupo, que a gente rateie, né? Que a gente pague, que a gente ajude para poder sair, senão vai acabar ficando só aqui mesmo, né? Concordo plenamente, Selma. Comigo, sem problema nenhum, estamos dentro. Enquanto a gente está nessa época de pandemia, a ideia era disponibilizar o PDF mesmo para as pessoas, né? Porque até nessa questão da impressão, a gente sabe que é mais complicado, é um dinheiro, gente, mesmo, para imprimir, mas a gente pode ver depois essa alternativa, né? Sobre os custos, né? A Maísa pode falar um pouco melhor sobre isso, porque ela que vai fazer toda a diagramação da revista, ela usa um programa aí e tal, tem que ver com ela quanto que ela gasta aí, porque esse programa que ela usa é pago, esse programa que deixa tudo colorido e tudo mais. Mas assim, uma ajuda de custo nisso, né, a gente também está querendo fazer a nossa parte no coletivo, né, ajudar e tal, né, não uma coisa assim para lucrar em nada, sabe? A ideia é que a gente mesmo espalhe esse conhecimento, até porque, né, a gente acredita que é um conhecimento que deve ser compartilhado, e não só para educadores, como para todo mundo, né? Claro que tem algumas coisas específicas, a gente pode até deixar numa revista específica para educação, e aí a gente coloca as nossas questões, mas a gente tem falado de questões raciais no geral, né? E essa questão dos cursos mesmo só, não sei, amor, o que você... Só questão do programa, né? Porque eu acho que de resto a gente não vai cobrar, não. Acho que mesmo ela sendo revista digital, né, deve ter algum custo. Você falou do programa, né, o programa que é usado, e normalmente esses programas não são gratuitos, né? Então vai gerar assim um determinado custo. Então, né, daí a ideia da gente poder custear, né? Então, tem o valor mensal do programa que eu pago, né? Eu acho que, como é algo coletivo mesmo, vocês olhem aí algum valor simbólico que cada um pode dar todo mês para ajudar e tá ótimo. Não tem nada de demais, não. A gente está fazendo por todos nós aqui, né? É isso, gente. Aí a gente depois monta a ideia lá, alguma coisa, e vocês veem aí. A gente vê aí a questão do software, a questão também do seu tempo, né? Porque demanda também um tempo para fazer as coisas, né? Você falou também da questão da produção artística, tem toda a questão de tirar foto aí, o povo da foto. Explica aí um pouco para o povo entrevistado, Maísa, como que é esse esquema. Porque eu vou pegar a foto desse pessoal que vai ser entrevistado e vou fazer uma imagem em cima, né? Fazer uma arte em cima.
Como eu fiz a revista, né, para o pessoal que mandou fotos. Mas, como é que eu falei, né? Tá dando eco da Gabi, tá ligado. A gente tipo, depois vê um valor simbólico que cada um pode dar, mas nada abrupto, gente. Só nada abrupto, sabe? Uma coisa assim, simbólica mesmo que o coletivo possa ajudar mesmo. Viu? É isso, vai ficar mó da hora. Ô, Mana Black, Oiê, tá ouvindo? tô ouvindo. Vai se especializando, que eu estou escrevendo, eu preciso de editora, viu? Então, Da hora, hein? Vamos lá. Viu, gente? aí eu tenho aí um livro para ser publicado. Escrever eu já escrevi. Então vou precisar, né? Então a gente pode ir lá sim. Certo? Que show. Você se especializa, você recebe pelo aquilo que você faz. Seria bem legal um lançamento com o nosso grupo. Show. O que vocês acham? Viajei muito. Eu já falei para ela da capacidade. Eu vi a revista, me apaixonei quando ela me mandou. Aí já surgindo, a gente estava com a ideia eu já tinha falado para a Gabi para a gente pegar nossos relatos também e montar um livro, né? E aí cada professor, com a sua apresentação, fazeria essa questão do relato, igual do Superando o Racismo aí do Cabanguele. Ó, a proposta está aí, hein? Mais para frente, dá para a gente montar um livrinho aí. E aí eu vi a revista e também me apaixonei pela revista, e aí falei para a Mano, vamos, aí eu, a Gabi, a gente está sempre conversando, vamos fazer uma revista, porque a gente já tinha pensado nisso, de ampliar o espaço desse conhecimento, né? Assim, a escola, hoje em dia, com os alunos, tá muito difícil da gente acessar eles por causa da pandemia, né? E até nessa questão de ampliar conhecimento fica mais complicado. E aí eu falei para a Gabi, a gente já estava conversando, já deu a ideia da revista, falei, vamos montar a revista, já vamos montar a revista para o nosso coletivo, né? Então já surgiu essa ideia, e aí a gente amplia também para os grupos, né? Vai ampliando, e o conhecimento, a revista é um conhecimento que já é mais fácil, uma linguagem mais fácil para todos entenderem. Aliás, Bell Hooks e a nossa Lélia Gonzalez falava isso, né? Uma linguagem que o povo entenda, né? E aí a gente teve essa ideia de ampliar, mas eu já falei para ela, vai aí que eu já falei com a diretora da outra escola lá, para ela montar a revista para a nossa escola, e a gente vai ampliando e passando esse conhecimento aí de show, trabalho show, né? Massa, obrigado, gente. É isso, gente, ó. Se tiver algum projeto lá da escola de vocês, vocês queiram aí fazer, né? Uma coisa diferenciada também, né? Criança gosta bastante também, né? De cores, né? Acho que é importante a gente colocar muitas cores mesmo, porque simboliza a nossa vida, né? Traz alegria. Vocês falam aí pra mim, aí a gente faz, tá bom? É isso, obrigada, gente. Ah, e outra coisa, oficina também de rap, de rima, pode chamar que a gente vai lá fazer. Eu sou rapper também, escrever alguma música, fazer algum projeto com os alunos aí de rap, pode chamar. Gente, só para fechar, a gente tem que pensar no editorial dessa revista, né? Então, o primeiro tema pode ser identidade negra, e aí os outros detalhes a gente vai passando. A gente está pensando que cada tema foi um assunto que a gente já comentou. Então, como identidade negra foi o primeiro, a gente pensou em fazer esse primeiro tema. E aí a gente vai colocar as entrevistas, também pensou em colocar personalidades, sugestão de livros, enfim. A gente vai colocar depois lá alguns detalhes no grupo do WhatsApp, e aí vocês podem mandar suas sugestões, o que vocês acham que é bacana colocar. A gente quer que seja um processo democrático, um processo coletivo, que todo mundo se sinta representado, né, ali na revista. O que eu vou fazer então? Acho que até amanhã, não sei, acho que até amanhã eu consigo mandar uma lista mais ou menos do que a gente gostaria de colocar na revista. Vocês podem mudar o que vocês acharem melhor, tá? E aí vocês podem colocar sugestões. O legal dessa revista é que, né, vai ficar como registro do grupo, vai também ficar como registro, vamos colocar o nome de todo mundo, né, na revista. Enfim, é uma ideia aí
para fazer, né? Essa ideia surgiu como uma forma de compartilhar o conhecimento, né? Como fazer a diferença nesse âmbito. Ô, Gabi, eu não sei se vocês aceitam como sugestão, mas assim, até porque eu falei das irmandades da década de 30 e 40, que era muito forte, né? Eu acho que para se divulgar a ideia, né, ou as ideias que são trabalhadas dentro do grupo, eu acho fundamental a importância essa mídia que vocês estão se colocando, né, que a Mana está colocando aí, eu achei importantíssimo, e eu acho que ratear entre o coletivo grupal, eu acho que é fundamental, né, é só especificar um pouco essa questão desses valores, né, lugar que a gente pode estar fazendo, e de repente, por que não, né, dentro da concepção que a Andréa colocou aí, de repente isso a gente conseguir uma tiragem maior às vezes, né, para conseguir divulgar, porque assim, quem não é visto não é lembrado, né, pode ser chavão, pode ser bem popular, né, fala de periferia, quem não é visto não é lembrado. Nós crescemos, nós estamos aqui hoje porque é a resistência da resistência, como, né, eles falaram, olha, eles combinaram de matar a gente, mas a gente combinou também de resistir, e a gente está aqui resistindo. Eu acho que se essa ideia está surgindo, ela pode se tornar grande, depois correr atrás de investimentos aí que de repente possa estar divulgando, né, em algumas localidades, e esse empreendedorismo aí ser sustentado pelo grupo, num primeiro momento, que é uma ideia, eu acho que extremamente interessante, democratizar, né, essas ideias, esses valores, essas entrevistas, né, do povo preto para o povo preto, entendeu? Eu acho que, assim, é legal porque a mídia que está aí, ela não fala dessas coisas, né? Então, ela não traz isso à tona, né? Então, algumas bibliografias. Você falou que trabalhou algumas partes lá com seus alunos de oitavo, nono ano, do quarto de despejo, eu trabalhei com meus do quinto, né? E aí todo mundo cresce o olho desse tamanho. Ah, pô, mas você está falando isso? Eu falei, querido, os caras vivem isso todo dia, né? O quarto de despejo, o filme lá, o ódio que você semeia. Nossa, eu nunca vi uma sala de quinto, sexto ano assistir um filme que tanto silêncio e revoltar, mexer com eles, porque é um jovem negro, não sei se vocês já assistiram, né? Ele trabalha isso. E assim, só para fechar minha fala, os americanos são o que eles são porque eles dominam a indústria do entretenimento, ou seja, da informação. Todo mundo compra o super-herói americano, todo o mundo inteiro, né? O Capitão América, que são, né, o super-homem. Pode ver que a essência é a cor da bandeira dos caras. Então eles vendem isso para o mundo e esse é o produto que eles mais vendem. Não é nada, não é arma, não é nada mais. A indústria que os Estados Unidos se sustenta é o entretenimento. Nós consumimos música, filmes, literatura, tudo dos caras, né? E se a gente quer começar a fazer isso se tornar grande, Andréa, a gente tem que fazer esse coletivo e amarrando esse coletivo, começando de 6 que está aqui, mais o grupo que está aí na internet, e vamos viralizar. Eu acho que assim, falar um pouco desses custos aí, abrir, né, para a gente contribuir, mano, porque assim, nós não temos publicitários aí negros estourando, né, e nós precisamos dessa representatividade, né, resgatar, né, o hip hop, resgatar o próprio funk e valorizar, né, que é uma cultura que reproduz e somos nós, né, buscar a origem, o congado, o conga, o maracatu, capoeira, o slam como forma de resistência e vender isso aí de uma forma acachapante, começando com esse pequeno grupo. Então eu estaria contribuindo aí, né, não só eu, mas acredito que na hora que vingar essa ideia, nós vamos conseguir empresários negros aí para, de repente, financiar e essa coisa se tornar uma coisa grande. Não podemos ter medo. Legal, massa demais. Beleza? Não, e até é importante você falar essa questão da gente valorizar, né, a nossa cultura aqui, fazer a revista total com conteúdo daqui, indicação de música daqui, de livro daqui, frases de pensadores negros daqui, sabe? Que é o coletivo Identidade Negra, né? E aqui no Brasil, colocar tudo que a gente está passando aqui é importante para trazer mais diversidade, né? E mostrar outras faces também, outras pessoas que precisam de visibilidade.
Eu não sei se é interessante, você falou que eu ia falar, que é a questão de a gente valorizar o nosso território, né? As personalidades daqui também, eu achei importante isso. E, de repente, colocar uma sessão de música aí, Mana Black. O que você acha, né? A semana do hip hop, sei lá, o mês do hip hop, né? Outro mês a gente fala um pouco do funk, você conhece o pessoal da música aí que faz funk, faz hip hop, que faz o pessoal do Projeto Slam, e vocês também conhecem o pessoal que, de repente, fazer uma parte só da, né? Como fala? É mesmo. Tem razão. Eu conheço muita gente aí que precisa de que a arte seja promovida, né? Que a arte chegue, né? Em outras pontos aí, fazendo outras conexões. Com certeza eu vou chamar. Por exemplo, a de hip hop e tal, né? Posso colocar rappers trans, trazer essa outra visão, né? Da música de outras rappers, falando de outras coisas, né? Não só de racismo, mas também de outras formas de opressão. Eu acho que dá Isso mesmo. certo, sim. Com certeza. A Gabi também, a Gabi conhece gente também do MPB e outras coisas, ela pode chamar também pra gente colocar na revista, do samba. Mano, do jazz, né? Mano, eu acho que você é bem novinha, pela foto que eu tô vendo aqui, parece que você é novinha. Você não é da época minha, acho que o Manuel talvez conheça, na época... É 18 só. Hã? 20, tem 30. Tenho 18 só. Na década de 80 tinha a revista Raça, né? Que de repente divulgava, acho que de repente talvez não tivesse um conteúdo de tanta qualidade, mas no segmento, na negritude, se vendia bastante e aparecia, né? Os negros conseguiam andar com uma revista, você via dentro do metrô, dentro do trem, uma representatividade. Infelizmente, eu não sei o caminho editorial que os caras seguiram, acabaram se perdendo, né? E não tendo mais uma penetração. Mas eu acho que assim é bem provável que a gente fazendo uma coisa cultural, com qualidade, com personalidades, como vocês estão tratando aí, né? Fazendo entrevista com algumas personalidades, porque assim o povo preto precisa de ter não só o traficante como o sucesso, né? É o que eu falo para meus alunos, né? Nós somos identidade, nós somos representatividade, e eles muito se miram, né? Eu vou falar uma passagem bem breve, assim, uma aluna, eu estava na coordenação do ano passado, eu estava atendendo uma mãe, e a mãe chegou para mim com todas as letras, né? Que a filha dela chegou super feliz na casa dela, porque um dia ela poderia ser coordenadora ou diretora de escola, porque tinha o Ari, que era coordenador, e o Wellington, que era o vice-diretor, que eram negros, né? Que eram pretos. E aí, assim, a felicidade delas, falou, mãe, eu vou estudar porque nós pretos podemos ser diretores e podemos ser coordenadores. Olha lá, na minha escola tem, né? Então, quer dizer assim, é silencioso, né? Mas nós temos que ocupar esses espaços, assim como vocês, né? Que tem opções diversas, temos que ocupar esse espaço, é nosso, é legítimo, né? Não temos que ficar pedindo licença. Eu acho que na mídia, quando a gente invadir com um produto legal, com uma fala para diversos públicos e tal, você diversificando, isso dá fidedignidade a isso, né? Facebook era o Facebook, começou de um quarto de uma escola para outro, de um campus de uma escola para outro, né? Se tornou esse monstro que é. Por que a gente não pode, de repente, né, pensar numa ideia onde vocês estão pilotando isso aí, e pode contar com a gente, sim, a gente vai divulgar, e se tiver que fazer, porque assim, quando você leva para a periferia, né, ou para as escolas, né, seja estadual, municipal, isso faz eco, né, você vê o funk, você vê o rap, né, você vê os slams aí estourando, por quê? Naquela localidade, ele é a representatividade, e a gente tem que se fazer isso, e os coletivos que estão surgindo aí, estão surgindo nesse sentido. Não, e eu acho que você falou é muito importante essa questão da mídia e tal. A gente não se vê representado, né? Em revista, em nada. A gente vai criar a nossa e pode se expandir tanto a ponto de chegar pessoas a verem a revista e falar: eu quero ajudar na ilustração da revista, quero ajudar na divulgação da revista, eu quero criar um blog. A gente pode criar um blog daqui a um tempo, pesquisar um pouco mais, criar o nosso próprio blog, colocar nossa revista lá, colocar todos os nossos conteúdos lá. Depois, quem sabe, abre um edital aí para um festival. Por que a gente não pode criar o nosso festival?
com com o nome do coletivo já, né? Crescendo, fazer um festival de música preta Mas é aqui bom em São em Paulo. edital, viu? Ela passou no mês do hip hop 2 vezes já. Eu acho que é isso, criar a nossa cena, porque a cena deles, né, a Branquitude não vai abrir a cena deles pra gente. A gente, tipo assim, é mínimo, você vai ver nos festivais, é mínimo, assim. Só quando eles precisam de alguma representatividade de uma ou duas pessoas, a gente tem que criar o nosso, abrir a nossa cena e expandir para poder crescer. Então, vem a revista, depois vem um blog, depois vem um festival, por aí. O coletivo a gente já criou. Em resumo, Vamos crescer. Em resumo, se prepara, porque tem demanda para vocês aí. Meu. Vai surgir muita demanda aí. Eu não sei o quanto você vai colocar. A ideia é maravilhosa, né? O trabalho é bom. E eu acho que, de repente, assim, começar pequenininho, mas, assim, vai embora que o espaço infinito é de vocês. Beleza? Conta com a gente. Valeu, Arildo. Selma, quer falar? Gabi? Cadê? Mona Lisa? Manuel tá Tô quieto? aqui, tô quietinha aqui, só escutando, vendo, muito bom, maravilhoso. É assim, né, nós crescemos acostumando a ver só as coisas ruins, né? Essa revista colorida aí é maravilhosa. Eu quero estar nessa revista aí, hein? Tá junto, tá no grupo, tá todo mundo. Ô, Elza, Pode falar, Manuel. eu estou me propondo para segunda-feira. Você entendeu? Estranhando que Mas você assim, tá eu só estou quieto. escutando. Não, na realidade, eu estou maturando. Falando, eu vou imaginando as possibilidades, né? Eu até pensei assim, de repente a gente pode entrar o Sérgio do vôlei, que é aqui em Pirituba, aproximar mais das nossas crianças, né? Para justamente o que o Arildo falou é importantíssimo. Como assim? Os nossos exemplos cedo. Não, nós temos pessoas também negras, não são muitas, gostaríamos que fosse. Aliás, deveria ter cota para branco, não para preto, né? Porque somos a maioria. Certo? E é isso. Então, na realidade, a ideia é maravilhosa mesmo. E vamos que vamos. As coisas começam pequenas, né? Se a gente for pegar a história dos cadernos negros hoje, não começou grande. Mas veja aí a repercussão que ele já tem, certo? E tem que ir engateando. Vai engatinhando e a gente vai. E assim, tem muita gente de qualidade com a gente, certo? Então, se a gente se junta, a gente conhece muita gente também. Tem alguns que querem e tem alguns que não querem. Então, essa representatividade que o Arildo falou é importantíssimo, porque já quebra aquele rótulo de que só tem derrotados, né? Então, lógico que ele tem sonhos, o assistente também, lá o vice também tem sonhos, mas é o que fica para nossas crianças também. Eu estou falando com o diretor negro, eu estou falando, se tudo der certo, vai ter um supervisor na diretoria de ensino aí, ou da freguesia, ou de Pirituba, negro, que sou eu aí, estou aguardando aí a chamada, tem que ter, certo? E não é uma representação, não pode ser uma representação solitária, né? Eu quero que meus irmãos venham comigo, certo? Não é só estar eu lá, legal, eu cheguei, e os outros, e os demais? E seria extremamente solitário, né? É o famoso espermatozoide que deu certo. Nós somos milhões, muitos morrem no caminho e só um fecunda. Não, eu quero a negrada comigo, certo? Esse é o objetivo. E assim, é colocar o dedo na ferida mesmo. O racismo estrutural existe, certo? Vocês tentam universalizar. É uma das coisas que eu vou falar na segunda-feira. A literatura universal. Ela não contempla
a mulher negra, não contempla a mulher trans. Então a gente tem que discutir. É universal para quem? Quem é que está representado aí? Então, se não me contempla, eu tenho que abrir a boca, eu tenho que reclamar, certo? E unir com meus irmãos e produzir algo que vá contrapor, certo? Mostrar, não, a gente existe, certo? Vocês tentam nos apagar, mas nós estamos aqui resistindo. Quando a Gabi e a Mana falou das pessoas apagadas, é importantíssimo a gente descobrir, por exemplo, que durante o período da escravidão, como assim, não tinha cantores negros, certo? Não tinha cantores indígenas? Como que assim que apaga? A pior moda falar que o samba paulista é do Léo Barbosa, quando a gente sabe que não é. Quando a gente começa a estudar a origem do samba paulista, etc., tem toda a questão do interior. Tem um livro do Tadeu Casa Verde, a pequena África paulistana. Tem todo um trabalho aí do Amailton Magno Azevedo, que está aí mostrando como foi construído o samba aqui e nos roubaram, né? Tem um livro fantástico aí do Carlos José Ferreira dos Santos, Nem Tudo Era Italiano, e ele mostra uma baita de uma sacanagem que fizeram, né? Porque se eu tenho uma empresa que só contrata italiano, o negro está fora. Ele só vai ficar para limpar, né? Então a diretoria, certo? As diretorias, os jornais, certo? Foram sendo ocupados pelos os estrangeiros, né? E nós fomos colocados de lado cada vez mais. Aí a gente começa a entender porque os negros não estão no local de poder, né? Então foi estrategicamente tirados, certo? E a gente denunciar isso. Eu fico muito feliz pela revista, porque dá amplitude. Oi, pode falar, Arildo. Me serve uma parte aí só para complementar. Você falou uma coisa aí, eu não sei se você tem o conhecimento. Vai lá, meu querido. Você falou da cota, né? Você falou das cotas para os brancos, né? Eles tanto criticam nós, mas uma das primeiras cotas que teve foi em 1968, a Lei do Boi. A Lei do Boi, eu sei, eu por conheço. Isso que nós temos a produtividade agrícola que nós temos hoje foi porque eles conseguiram escolas públicas, bolsas de estudo para os filhos deles serem agricultores, serem engenheiros agrônomos, né? Em 68. Só queria fazer essa parte aí, porque eles xingam, metralham a gente, né? Mas a cota deles já tiveram, e por isso que tem produtividade, né? Então, eles fizeram uma ação afirmativa em 68, hoje, nos anos 2000, eles estão colhendo riquezas e riquezas, né? Desculpa, só para fazer essa parte para você aí. Não, tranquilo, nós estamos trocando ideias, não tem essa. Quando puder complementar, eu só indicaria aí, para quem não viu ainda, 2 documentários, o Afronta, na Netflix, é bem interessante, e também tem um que está vou ter que falar, Globoplay, que é o Dentro da Minha Pele. É sensacional. Assistam, certo? E eu vi uma também agora, que é o Skin, sem o S, que também da Netflix, porque lá na Nigéria está tendo um processo de clareamento da pele. Então, os negros estão ficando mais claros. Isso é todo um processo que pega não só a Nigéria, mas alguns países africanos. Então, isso é muito triste, porque é um processo de branqueamento, né, que está tendo lá, certo? Aqui a gente já sabe que já ocorreu, certo? E continua ocorrendo, e é um processo cruel, né? Porque você acaba matando a criança, você mata a criança negra porque você destrói a autoestima. É o cabelo, é o beiço. Estou terminando de ler um livro que o próximo assunto sou eu que vou falar um pouco, que é sobre a estética,
mídia e estética, eu comprei um livro chamado História da Beleza Negra, da Amanda Braga. Super interessante. Que é uma das coisas que eu também vou utilizar na segunda-feira. Vou falar um pouco aí dessa estética negra, ok? Falar um pouquinho sobre Rita Baiana, Bertoleza, certo? Não vou adiantar mais, porque senão vocês não vão querer assistir, tá bom? Mas é isso, gente. Então, estamos juntos e assim, sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Temos que estar juntos, certo? Verdade. Temos um objetivo em comum. Obrigada, Emanuel. Obrigado. Verdade. Que é isso. Falando sobre estar juntos, você ia falar alguma coisa? A Mana Black, mas... Eu tô de Mana Black, mas eu sou a Gabi, tá? Que a Mana Black... Eu tenho que mostrar uma coisa que tá no computador e eu tava no celular. Gente, falando nisso, que temos que estar juntos, né? Ubuntu, eu sou, porque nós somos. Eu trouxe aqui na verdade, é um projeto que a gente começou lá no coletivo Protagonistas. Eu vou compartilhar com vocês. A gente já fez uma ação de doação de produtos de higiene para mulheres em situação de rua, tá? Essa foi uma das ações que a gente fez esse ano. A gente, enfim, fez uma vaquinha, todo mundo doou, mas dessa vez a gente quer fazer um pouco diferente também, porque a gente percebeu que essas pessoas em situação de rua, elas também não têm roupas, né? Porque não tem onde lavar. Então, você usa uma roupa, o que acontece? Você descarta, né? Agora, fazendo o curso de Direitos Humanos, a gente está vendo, né? Após os Direitos Humanos lá, que se as pessoas soubessem os direitos que elas têm, né? Haveria uma revolução. Porque a gente sabe que não pode tirar os pertences do morador de rua, você não pode pegar, porque isso faz parte do senso de pertencimento dele como um ser humano, né? Não pode tirar as coisas do morador de rua. Você também não pode pegar e fazer igual, né? Dória aí, enfim. Covas, né? Jogar água nos moradores de rua. Várias violências acontecem com essas pessoas que estão, gente, à margem. Se a gente está à margem da sociedade, essas pessoas estão mais à margem, né? Então, o que a gente fez, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. É 1 segundo e aí eu já finalizo. É o seguinte, a gente fez eu vou colocar isso lá no nosso coletivo. A gente fez uma arte aqui, ó. É uma ação beneficente. A gente não faz só no Natal, tá, gente? Lembrando disso, né? A gente começou com o coletivo há uns 6 meses, a gente já tinha feito uma primeira ação. Com a pandemia, a gente acabou, né, parando com algumas ações, mas a gente está voltando, porque a gente sabe que essas pessoas não têm, né? Então, a gente vai, pede ajuda de vocês de produtos de higiene pessoal ou roupas, que a gente vai entregar esses produtos para pessoas em situação de rua. E eu me propus a buscar essas coisas na casa de quem, enfim, né, de quem quiser doar. Então, se você tem aquele monte de roupa, não precisa ser só para mulher. A gente sabe que tem várias outras pessoas lá que também estão precisando de roupa. Eles fazem uma fila, gente, gigante para pegar as roupas, né? Os produtos de higiene também. A gente sabe, uma escova de dente, não tem uma pasta de dente, não tem um sabão, não tem uma coisa simples assim, também faz falta para essas pessoas, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó, na última ação, a gente recolheu absorvente também, porque era para as mulheres, né? Absorvente, papel higiênico, a gente conseguiu um lanchinho também, escova. A gente acha que não, absorvente deveria ser dado de graça, uma coisa que a gente sabe que muitas mulheres sofrem com isso, né? Imagina você morar na rua, né? Então a gente pegou aí, a gente estava organizando os kits, a gente montou 30 kits, a gente entregou a maior parte para as pessoas em situação de rua, as mulheres que estavam na Praça da Sé. A gente sabe que há uma violência também ali de gênero, porque os homens passam na frente até acabam, né? Enfim, né? Prejudicando as mulheres, falando alto com as mulheres, tipo assim, e a gente falou, não, esse kit é para as mulheres, você usa absorvente? A gente aqui falou, né? Infelizmente o kit foi só para as mulheres, mas as roupas que a gente doou foi para todo mundo, e todo mundo saiu beneficiado, né? Então, assim,
A gente juntou um dinheiro, fez, mas agora a gente está tá pegando com as pessoas o que elas puderem dar. A gente sabe que tá todo mundo em condição, né? A gente que é professor não ganha lá essas coisas, mas depende, né? Porque eu não sou concursada aí da prefeitura. Mas, assim, o que eu sei... Como assim, meu Deus? Eu não sou concursada da prefeitura. Né? Porque também fui burra, não quis fazer o concurso. Agora estou esperando 10 anos para aparecer um outro. Ó, aí, gente, é o seguinte. Eu vou buscar em casa. Separa aí, tá? Separa aí. Eu busco aí. A gente vai fazer um vídeo depois mostrando toda a ação, o que a gente fez. No outro vídeo a gente ficou assim de filmar as pessoas, porque é dignidade humana, né? Não se pode filmar as pessoas sem autorização. Mas a gente tem algumas fotos também, estão lá no nosso Instagram, do Coletivo Pretagonistas, aqui, ó. Enfim, a gente também pegou uma parte do dinheiro, a gente ajudou algumas pessoas. Não. A gente ajudou, né? Outras pessoas também, de vez em quando a gente tem uma mana trans que está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e ajuda, enfim. Né? A gente sabe que essas ações que a gente faz aqui são boas, mas a ideia é da gente sair daqui e ir para fora, e fazer uma ação concreta, faz uma revista, vamos ajudar as pessoas, elas estão precisando de coisas agora, né? Não adianta a gente ficar muito na teorização o tempo todo, se a gente também pode fazer algumas ações práticas, tá? Então, ó, podem me mandar, vocês têm meu número lá no Instagram, vou mandar isso aqui de novo, tá? Quem tiver coisa para doar, pode ser produto de higiene ou roupa, fala comigo, tá bom? Certo, pessoal? Quem quiser saber do nosso trabalho, é só entrar no nosso Instagram coletivo_pretagonistas, tá? A Maísa que tá cuidando do design lá também. Enfim, tem muitas coisas legais, né? A gente grava alguns vídeos. A Elza também tá em vários vídeos, porque ela é uma das nossas militantes aí, né? Estudiosa das questões. Então, ela também tem vários vídeos de lá falando sobre várias questões. Então, quem quiser pode dar uma olhadinha. Tá bom, pessoal? Essa é a minha E quem fala. quiser participar, né? Você também pode falar aí, Com pessoal. certeza, gente. Quem quiser participar do Coletivo Protagonistas, estamos aí. Né? A gente tá junto, né? Vou falar a verdade. Eu monto o Coletivo Protagonistas com a Deia. Aí ela falou, eu vou montar um também. Ela resolveu montar. Começou. Juntos, né? Vou montar esse coletivo aqui. E a gente foi junto, a gente se embarca, a gente se ajuda. Quanto mais coletivos, melhor. Né? A gente faz parte de vários coletivos aí. Também faz parte. Tiver um sarau, tiver uma poesia, uma leitura do livro, gravar algum tema, a gente coloca lá no Coletivo Pretagonistas também no Instagram. Tamo aí, gente. Beijo. Só isso. Tá aberto, mais alguém? Arildo, a gente precisa levar essa galera lá para a DRE, né? Levar nas escolas, né? na DRE, eu acho que tem que propagar essas falas aí. Vamos ampliar isso aí para 2021 e 13 DREs acho que vai ficar pequeno, né? Desculpa a pergunta, mas que região que vocês estão? Eu moro na freguesia do Ó, para ter uma questão, né? E a Maísa, na verdade, ela é de Goiás. Ela é mineira, morou em Goiás e agora ela está aqui em São Paulo faz um ano. E já está fazendo essa diferença, né? 2 anos, né, amor? Faz 2 anos agora. 2 anos agora que ela está em São Paulo. Porque a gente está há mais de um ano. 2 então a gente mora aqui na freguesia do Ó, a gente está bem perto da Brasilândia. Aí para Itaberaba, nossa casa é bem no meio ali da Brasilândia para a freguesia. Tudo em casa, Pirituba, tudo em casa. Pirituba, isso aí. A minha vila é a última vila da Brasilândia. É mesmo? Uau. Depois da minha vila tem a Serra da Cantareira que o Rodoanel destruiu. Tá no Paraná? Não tem saída para lá. Você tá no A gente Paraná? só tem saída para Cantídio, a deputado Cantídio Sampaio, e do outro lado é a mata. Nossa. Então a gente está bem no cantinho. Que bairro que é, Thelma? É Jardim Damasceno. Jardim Damasceno. E a gente é obrigado a conviver com aquele esqueleto do Rodoanel, com aquele túnel horrível. E é assim.
Você mora perto do Genésio de Almeida Moura? O Genésio é lá no topo. Então eu subo 2, 3 escadões para ir votar. É bom que você já emagrece. Genésio. Ah, mas eu não ligo, a gente está acostumado. Quem mora no Jardim Damasceno, o que mais fez na vida é subir escadão. Então, por isso já tem até a canela fina. Tá certo. Ai, ai. É isso, gente. Mais alguém quer falar? Está aberto ou Eu finalizou? só vou trabalhar aqui os próximos dias de juntar, o Gabi, e aí eu tento passar o contato para vocês, que eu tenho bastante coisa aí para. Que ótimo! Tá? Arildo é de onde? Que ótimo! Osasco? Osasco. Eu trabalho em Pirituba, mas moro em Osasco. Bom. Ah, tá. Como que a gente vai fazer para ver a questão do nome da revista? No nosso grupo do Zap, o Céu. As propostas vão sendo colocadas lá? Vamos colocar lá, vamos fazer uma votação igual a gente fez dos temas. Eu achei bem legal a proposta do Manuel. Eu sugiro interpretação. Preta bem em destaque. Um nome só também é fácil, né? Um nome que também melhor. Seja bom ser falado. Mas assim, a gente faz. A gente joga lá. No grupo lá, né? Déia, você lembra aquele site que a gente faz as votações? Você fez. Tá doida? Eu não sou dessa tecnologia, não, filho. Não, você fez, você criou a votação para todo mundo. Sim. Ô, Gabi, meu celular não tá baixando mais, não, minha filha. Meu celular não abaixa mais nada. Me manda aquele site, amiga, que eu faço, tá bom? Tá, eu vou só lembrar qual que é, porque o meu se abaixa, ele liga sozinho, ele trava sozinho, tá tudo aqui. Tem que comprar outro, já era. Também é Google Sala de Aula, é Microsoft Teams, é Meet, você é doido. Tem celular que aguenta, não. Amiga, pega o 13º Black Friday, não, que a pessoa já tá falando desse nome. Vocês ficaram sabendo disso? Dessa questão do Black Friday? Eu vi a Rene, né? Black Rene, aí depois Black Rene. Eita, o pessoal tá fazendo, colocando outras questões aí por causa do Black e tudo mais. Tá tendo uma discussão sobre esse assunto. Mas eu preciso me aprofundar para trazer mais discussão para vocês. Mas é isso, gente. Para mim, sextou. Beijos. Alguém mais? Elza, fala, Manuel. Eu. Então, seria legal que a gente se apropriasse do que a gente escreveu já. Por exemplo, Arildo tem duas graduações, não é? Fez TCC. Sim. Seria legal publicar. Publicar não, colocar o link para a gente, né? Para nós lermos o que os nossos produziram. Entendi. O que vocês acham? Não, de boa. Sim. A gente pode até, depende do tema ou depende do que ele escreveu, a gente faz uma reunião de estudo sobre o tema, não tem problema nenhum. Pega a indicação dele de leitura. Faça seu também. A da Déia também tem uma coisa bem legal. Eu também fiz um. Só que a gente pode trabalhar em cima. Fiz um. A ideia são todos. Né? Então a gente vai jogando lá, pode ser mesmo. E aí a pessoa... De repente até cai naqueles temas que a gente já tem lá para estudar, não cai, o Manuel? Não sei, de repente o pessoal colocando, já dá para a gente fazer. Eu sei que eu tenho um arquivo, gente, se vocês precisarem de livro, vídeo, mas livro de tudo quanto variações de questão racial, de filosofia, olha, livro que eu acho que eu não vou conseguir ler, tem que nascer outras gerações para conseguir ler. Tem livro de tudo, tem livro que eu fico fuçando lá no Drive e eu falei, meu Deus, existe isso? E vou pesquisando, história da África inteira, tem registros históricos antigos. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, joga lá no grupo, tá? Que eu passo para vocês. De tudo que vocês imaginar, gente. Olha, comunismo, marxismo, o que vocês quiserem na questão do povo preto a escrever, né? Eu estou naquele grupo de pesquisa marxista, que é da Psicologia Histórica e Cultural, que é Vygotsky, grande marxista. E, enfim, né, a gente fez essa discussão de gênero, já contei para vocês que teve aquela treta lá, né, o pessoal falando que, enfim, né, isso aí era só que o racismo era só
um galho, né, que ele não faz parte da questão estrutural, e eu tive que fazer toda uma questão lá. Então, assim, eu sou a única negra do grupo, né? Vários doutores e mestres ali. Então, enfim, até fiquei um pouco assim de participar, falando, não vou mais participar com essas gente branca. Mas eu voltei atrás e falei, não, vamos lá, vamos fazer a diferença. Tá ali para incomodar, Gabi, tá ali para incomodar. Vamos colocar uma corzinha. Vou lá colocar Fanon, aquela de todo mundo, marxista também. Gente. Tem questão de gênero também, gente. Eu descobri ali uma biblioteca. Se vocês precisarem, joga lá no grupo. Estudos queer, né? Essa também é uma outra questão que às vezes a gente esquece quando vai tratar desses assuntos. Alunos têm trazido isso pra gente. Gente, isso não é mais uma... ai, meu pai, isso não se fala mais na escola. Essa semana passada, uma aluna minha se assumiu bissexual na minha aula. Né? Falei, professor, eu queria falar uma coisa para você, na frente de todo mundo lá no Meet. Falei, oi, pode falar. Não, eu queria falar que eu sou bi. Eu falei, olha, que bacana, não sei o quê. E eu falei, gente, ninguém, né, também tem o direito de falar nada. Aí falou, ninguém vai falar nada, pro, faz isso aí de boa e tal. E aí eu acho que também, eu não posso, infelizmente, falar da minha vida pessoal, tá? Para os alunos também nem quero falar. Mas a escola também tem toda essa questão, uma escola tradicional. Vocês não acreditam, essa semana eles sugeriram que a gente votasse no Bruno Covas. Olha como que é a questão da escola lá, né? E aí eu falei, não acredito, isso aí é crime até. Eu tirei até um print, para que se acontecer alguma coisa, os jogos saem no papel. Mas, enfim, né? Toda uma questão tradicional, questão às vezes religiosa. E eu fico feliz que uma aluna tenha esse sentido assim na minha aula. E aí, se a gente não está preparado, né, a gente não sabe falar. Ainda bem que eu tenho conhecimento de caso. Aí eu queria falar da minha vivência, mas como professora, né, a gente fica assim, meu pai, vou perder meu emprego, não sei o que, por isso que eu quero virar concursado igual vocês, que eu chego lá. Mas eu trago isso aos poucos com os meus alunos, né? Trouxe a Gorilla Girls, que falou da questão do feminismo. Falo, sim, sobre a questão da sexualidade, foi por isso que ela se sentiu à vontade de falar na aula, né? Eu só não falei da minha experiência pessoal, mas falei, sim, sobre sexualidade. E, gente, eles não são mais, assim, né? Tem tecnologia, tem internet, né? Mas naquela época, antigamente, que a gente ia na enciclopédia pegar as coisas, né? Ele já sabe, tem acesso rápido às informações. Então, isso não é nenhuma novidade. Mas a gente tem que saber tratar dessas situações de melhor forma, né? Falar o que é expressão de gênero, que é diferente de identidade de gênero, que é diferente de sexualidade, né? Eles precisam saber disso para não cometer erros aí que a gente vê pela internet, né? Pessoas, enfim, acabando com a nossa luta. E ainda bem que a Erika Hilton, né? Que foi eleita aí como vereadora da cidade de São Paulo, a mulher mais votada, né? A maior cidade da América Latina, São Paulo, certo? Então, assim, isso já me dá uma esperança no coração, né? Então, e a gente precisa ocupar esses espaços, né? Que bom que a gente tá indo aos poucos, né? E a gente tem que continuar nossa luta, não pode parar. Isso, eu acho que eu falei demais. Gente, eu falo uma coisinha, começo a falar, é isso mesmo, mal de professor, né? A gente fala, e fala, não sei o quê. Isso é mal de professor. E fala do mesmo assunto de novo, volta, repete, volta, né? Que isso, gente, eu tenho que parar de falar. Mas é isso. Não vou parar de falar não, porque a Bell Hooks falou sobre erguer a voz. Parei aqui por hoje. A pessoa já falava, foi ler a Bell Hooks, pronto. Aliás, Agora... toda mulher, homem também, devia ler Bell Hooks e erguer a voz. E outro livro que eu super indico, Educação Transgressora, de Bell Hooks, faz a gente fazer a reflexão sobre relações e dominações que a gente tem com relação professor-aluno, relação com nossos filhos, relação de superioridade, e a gente nem percebe. Super indico, todo professor devia ler. Assim, são coisas que eu nunca tinha pensado, que a gente reproduz essas relações de classe na relação pessoal com os nossos alunos, né? E ela traz, assim, maravilhosamente bem para cada professor entender qual que é o nosso lugar dentro do ambiente escolar. Super indico. O cara se vinga, né? O cara eu acho que se vingar em alguém, acaba se vingando na molecada. Pior que é verdade, né? Pior que a gente também... E a gente fica lutando por igualdade de direitos, eu tô falando, né?
e por desigualdades, contra desigualdades sociais, e a gente estabelece relações de classe de superior dentro do ambiente escolar, né? Quer dizer, só o discurso, né, colega? Mas deixa para lá, vamos que vamos. Como diz Gabi, sextou. Alguém mais? Beijos, até a próxima. Ah, não, vocês não decidiram. Vai ser o quê? Sarau? Vai ser o quê? Leitura de poesia? Vai ser o quê? Nosso último encontro? Nosso último encontro pode ser um mix. Vocês vão falar lá o que cada um faz, né? A Maísa canta, eu também canto. Eu posso mostrar minha nova música aí para vocês também. Olha lá, vai ter Faz a show, então. listinha lá e a gente vai colocando o que cada um vai fazer. Isso, tá bom, então. Combinado. Eu sei que a Deia faz... A Elza, Eu vocês não sabiam, mas ela faz poesia, tá? A Elza faz poesia, fez uma poesia ótima. Inclusive, tem lá no nosso Instagram. A gente... Vocês também, gente. Todo mundo aqui escreve, né? Depois fala com ela lá. Viu? Ela vai fazer a poesia. Isso que eu ia falar. A gente Eu tenta escrevo, aqui, só meu não sei filho. declamar. Ah, tá. Então tá bom, a gente coloca lá como que vai ser o nosso fechamento. Só leitura, só cantoria, música, dança, Vamos fazer espetáculo. tudo, amiga. Um sarau aí vai. Aí quem quiser dançar, quem quiser cantar, quem quiser fazer a leitura. Tá bom, a gente faz então. um cronograma. Qual que é a data do fechamento? Tem que ver aí, não pode cair. A gente tá colocando de 20 Daqui em a 20 20 dias dias. agora, né? Vê se não cai no Natal, né? Pelo amor de Deus. Puxar Quem aproveita. vai falar? Quem é o próximo a falar? Não, vai ficar livre. Todo mundo vai falar. Você pode declamar o seu verso, a leitura do seu verso. A Gabi já se propôs a cantar, Mana Black com certeza vai junto. Aí a Selma vai decidir. Certo. E Dia aí vocês 17. Cai. Aí É uma vocês. quinta-feira. 17? Tá bem perto ali do Natal, né? Então, aí tem a Cíntia. A Cíntia acho que só pode de segunda, quarta e sexta. Ó, para não bater mais com o webinário último dia é 14. 14 de dezembro é a última aula. Se bem que eu não sei para quando eles vão mandar do dia 18, que foi cancelada. Então, algumas E aí, vezes a gente decide. acaba nem Que dia você participando falou, aqui, Gabi? porque bate. Quinta-feira? Hã? Aí que De dia? quinta não dá. De quinta não dá, o Manuel já não dá. Gente, faz antes. Quinta-feira tem o Lélia, Isso. Beatriz e Sueli. Ah, esqueci. Eu até esqueci da Bela. Ó, Eu pode ser pode ser antes, pode ser dia 15, dia 14. 14 tem o webinário. Não vem mais. 14 tem um webinário, então dia 15. O que vocês acham? 15, Pode que ser dia uma da semana? terça-feira. Terça-feira. Terça. Ou 15 ou 14, né? 14 tem o webinário. Ah, de novo com esse binário? Direitos humanos? Claro, numa segunda-feira. Ah, Maria. Da nossa pós? Sei lá, é tanta coisa que eu tô enfiada que eu nem sei mais que eu pensei. É o webinário de taipas, de rincão, esses dados aqui. De outras coisas. Tá Tá, bom. então vai dia 15. Aí, pode ser, gente? Pode ser, então? Tá bom, Sim. combinado. Ô, Beijo. Fala, Ari. ô Elza, Alguém? Manuel. Manuel. Então, a questão de estética fica para o ano que vem. Isso. Vamos fazer um fechamento para a gente comemorar. Me Fala, passa uma sugestão de livro, então. O que é mesmo? Não sei É racismo e mídia? Mídia estética. Na relação eu vi que tinha um lá de racismo Questão e a racial. questão. Eu vi alguma coisa de racismo e mídia lá. Eu vou fazer uma pesquisa lá e te passo. Tá bom? Tá bom, ok. Então, até logo. Beijos, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Votem bem, viu? Tchau. Aproveitem, vamos descansar. Quem é novo, seja bem-vindo. Obrigada. Quem é velho, seja bem-vindo. Quem é velho? Quem é velho? Ô, amor, tá falando com você. Só ele só fica falando da idade. Tchau, tchau. Não sei se não é do seu tempo, não sei o que. Quanto mais velho, melhor. Sabedoria acumulada, é isso aí. Beijo pra vocês. Ancestralidade. Qualidade, é.
Já virei Manuel ancestral, saiu? meu Deus. Manuel saiu. Ia indicar para ele esse aqui, ó. Artista da imagem. Você tá no grupo? Joga lá o nome no grupo. Vou Será que eu tirar tenho uma esse? foto para ele lá. Manda uma Beleza? foto lá. Olha, Tá parece bom. a carabala do Quiricu. Eu vou ver se eu tenho ele em PDF lá no arquivo. Vou tirar uma foto e mando no grupo. Nossa, que arquivo é esse? Tá. Cara? Beijão, tchau. Beijo, Bom, pessoal. Bom fim Bom. de semana. Ó, pense 50 vezes antes de votar, hein? Com certeza. Precisa Pode não. deixar. Precisa não, a Pode gente já deixar. sabe. É, já tá pensadíssimo. Alô, tchau. Tchau, tchau. Tchau.